Pois eu lhes disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele conhece, porque os seus filhos fizeram-se vis, e ele não os refreou. Por isso, juro, diz o Senhor, a casa de Eli, que a iniquidade da casa de Eli não será perdoada com sacrifício, tampouco com oferta para sempre. E Samuel permaneceu deitado até a manhã, e abriu as portas da casa do Senhor. E Samuel temeu contar a Eli a palavra que o Senhor havia dito. Diga graças a Deus. Pai, no nome de Jesus, que esta palavra que será ministrada possa arder nos nossos corações. Fala com cada um que chegou até aqui, fala com a tua igreja, e que o Senhor possa falar, não seja a minha sabedoria, mas a tua sabedoria, e o que o teu Espírito Santo tenha liberdade para falar com o teu povo, em nome de Jesus. A igreja diz: queridos, olha que coisa interessante. Essa é a história de um homem, que o nome dele era Eli. Ele tinha 2 filhos, chamavam Ofni e Finéias. Ele era um homem que trabalhava como sacerdote na casa de Deus, na cidade de Siló, aonde ficava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus no Antigo Testamento. Só que os seus filhos, Ofni e Finéias, esquisito o nome, né? É nome judaico, tá? Os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, eles também trabalhavam na casa do Senhor, junto com o seu pai, Eli. Mas a Bíblia é clara. Se você ler um capítulo antes, começar a ler do capítulo 1, a Bíblia vai dizer no capítulo 2, versículo 12, que os filhos de Eli eram filhos do diabo, filhos de Belial, filhos da maldade. Não eram servos de Deus, trabalhavam na casa de Deus, serviam na casa de Deus, mas eram servos do diabo, filhos do diabo. Serviam no templo, ouviam falar de Deus, mas não tinham um relacionamento verdadeiro com Deus. E ele via a situação. A Bíblia vai dizer que ele era um sacerdote. Ele tinha conhecimento do que os seus filhos faziam. Eles tomavam, por exemplo, a oferta das pessoas à força, exigiam pagamentos maiores de dízimo, cometiam pecados de imoralidade sexual, tratavam com desprezo todos os elementos que eram sagrados do templo. E qual foi a reação do pai? Qual foi a reação de Eli? Passivo, reação passiva. O texto vai dizer assim, que Eli pergunta para os filhos: por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão desobedecendo ao Senhor? Porque Eli fala como um pai que lamenta, mas não corrige os filhos com autoridade. E eu tenho uma coisa para dizer aqui no início dessa mensagem aos pais: cuidado para vocês não serem pegos por Deus como cúmplice do erro dos filhos de vocês. Muito cuidado, irmãos. Eli não corrigiu os filhos com firmeza. Não adianta só falar não, menino, isso desagrada a Deus, menino, Deus não se agrada do que tu está fazendo. É falar, mas é também agir. Eli não agiu, Eli só falou. Eli não corrigiu com firmeza. 1 Samuel capítulo 2 mostra Eli repreendendo os seus filhos de forma branda, com palavras, mas sem disciplina real. Eles estavam cometendo pecados gravíssimos. Irmãos, roubar as ofertas da casa de Deus. Eles roubavam para comprar bebida, para manter a sua índole de prostituição. Eles estavam se deitando com mulheres na porta do templo e pegando os elementos do templo para tomar cachaça dentro do lugar que se fazia sacrifícios a Deus. Gravíssimo. Eli falou, mas não agiu. É um pai frouxo, um pai medroso, um pai que desobedece a Deus quando não entra com autoridade dentro da sua casa. Ouçam, pais, o que diz a palavra do Senhor. Corrijam seus filhos, não deixem
Não hajam com passividade. Já tem as mães para isso. Já tem as mulheres para falar. Eles sabem que estão errados. As mães falam o dia todo, se possível até grita. O pai não, o pai tem que entrar com uma autoridade e colocar ordem no que está errado. Olha o que a Bíblia diz, Provérbios capítulo 13, versículo 24. A Bíblia diz que o pai que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que ama, o disciplina. Quem ama, bate sim, disciplina sim, castiga sim. A própria Bíblia diz que Deus é pai e Ele castiga os filhos que amam. Porque se o filho não é castigado pelo pai, ele não é filho, é bastardo. Ai, pastor, já vi muito isso. Eu não consigo bater no meu filho. Sabe por que não consegue bater? Porque tu não é pai, tu é padrasto. Quem não pode bater no filho dos outros é padrasto. Padrasto não pode bater no filho que não é dele. Mas ninguém aqui é bastardo de Deus para não receber disciplina de Deus. E muitos pais hoje até falam assim: isso não é certo, meu filho. Mas não estabelecem os limites claros. Qual é o resultado? Filhos sem freio, filhos sem limites. Colocou os filhos acima de Deus. E olha, no capítulo 2 do texto que a gente leu, Deus confronta o sacerdote Eli. Deus confronta Eli dizendo: Eli, tu honra os teus filhos mais do que a mim. Tu coloca os teus filhos acima de mim. Está lá no versículo 29 do capítulo 2. Isso significa que Eli tinha medo de contrariar os filhos. Talvez para não perder o carinho deles. Ele preferiu preservar a relação carinhosa de ursinhos de pelúcia com os filhos do que obedecer a Deus e fazer o que Deus estava pedindo que fosse feito. Lembra de Abraão? Abraão, irmão, não hesitou em entregar Isaque como sacrifício quando Deus pediu, porque sabia que Deus estava acima de tudo. Então, pais que acobertam os pecados, que passam a mão na cabeça dos filhos: vou mentir pelo meu filho para ele não se complicar, eu vou aceitar o que ele fez, porque senão o bichinho vai sofrer muito. Ei, acabam ensinando que pecado não tem consequência. Acabam ensinando que fazer o que é errado não vai dar em nada. E vai, porque se você não ensina que fazer o que é errado tem consequência, lá na frente o mundo vai ensinar o que você não teve coragem de fazer. Quando o pai não ensina, o mundo ensina. A polícia que ensina. A Bíblia diz que a polícia sustenta a vara da correção para quem é indisciplinado. Se tu não bater, a polícia vai bater no teu lugar 10 vezes pior que você. Se você não disciplinar, alguém de fora que nunca conheceu teu filho vai pegar e vai discipliná-lo 10 vezes pior do que você. É melhor você ensinar, é melhor você fazer. Não ensine para o seu filho que atitudes erradas não têm consequências, porque tem. Porque tem. Ele já estava, irmão, idoso, mas a sua apatia espiritual, a sua frouxice já vinha de muito tempo. Começou muito antes da velhice. Ele viu o pecado acontecendo debaixo do seu nariz e não tomava atitude. Faltava zelo pela paternidade, faltava zelo pela casa de Deus, faltava zelo para ter coragem de fazer o que tem que ser feito. Lembra de Neemias? Neemias chorou, jejuou e se levantou para reconstruir os muros. Quando soube da destruição, ele não ficou passivo.
Quando ele soube que o exército inimigo ia se levantar para destruir Jerusalém, ele se levantou, ele disse: vamos fazer alguma coisa. Ei, os filhos aí, os meus filhos, chama tudinho. Vocês vão trabalhar e junto comigo, um faz a massa, o outro carrega o tijolo e eu assento. Mas ninguém vai ficar sem fazer nada, porque o muro é da casa de Deus, nós vamos reconstruir juntos. Você é um pai, você é alguém que tem autoridade de Deus para governar os filhos debaixo de uma palavra. Pais que dizem: hoje é assim mesmo, o mundo mudou, a gente não controla mais os filhos, e deixa os filhos absorverem valores e viverem uma vida contrária à palavra. São pais que já perderam a unção de Deus para construir a sua casa. Aleluia! Quais foram as consequências da negligência de Eli? Primeiro, juízo sobre os filhos. Ofni e Finéias morreram de forma vergonhosa. Quem acha que passando a mão na cabeça dos filhos vai dar aos filhos uma vida boa, está muito enganado. Se você não castiga, Deus castiga. Ofni e Finéias morreram de forma vergonhosa em uma batalha contra um exército pequeno. Depois, a perca da presença de Deus. A arca foi tomada do templo e a presença de Deus saiu de Jerusalém. Como é que pode a presença do Senhor sair da casa do Senhor? Tem lógica um negócio desse? Mas por causa de Eli, a presença do Senhor saiu da casa do Senhor, pelo qual ele era o responsável. E por último, quando ele soube da notícia de como os filhos morreram, a Bíblia diz que ele teve um susto, tombou a cadeira, caiu embaixo e quebrou o pescoço e morreu também. Porque o que os pais plantam nos filhos também é resultado da sua própria colheita. Você vai terminar a sua vida do mesmo jeito que você está ensinando os seus filhos a viverem. É duro, mas é verdade. Foi um legado de vergonha. A descendência foi cortada. O sacerdócio deixou de existir. Porque um pai que não corrige, um pai que não ora, um pai que não dá exemplo, pode perder os filhos, não só os filhos para o mundo, mas também trazer a ruína, o castigo de Deus por toda a sua casa e a sua família. Irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6, versículo 4 assim: pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e na correção do Senhor. Disciplinar, irmão, não é gritar, não é fazer vergonha no meio da rua, como alguns pais fazem, não é bater na frente do povo. Isso não é disciplinar, isso é provocar ira. Disciplinar não é bater quando está com raiva. Tem pai que na hora que tem que bater, não bate. Aí chega em casa cheio de problema, vai descontar nos filhos. Não, isso é provocar ira. Disciplinar é ensinar e corrigir com amor e com firmeza dentro da palavra. Dentro da palavra. É dar exemplo. Por quê? Porque o exemplo seu vale mais do que as ordens que você dá. Filhos, a psicologia vai dizer que os filhos aprendem mais pelo que vem do pai do que pelo que escutam dele. Quer ver um jovem preguiçoso? Rapaz, fulano é preguiçoso. Vai olhar o pai, mesma coisa. Você, pai, quando você diz assim: mas meu filho é tão preguiçoso, veja se você não é também. Ai, pastor, o senhor está pegando duro. Está escrito. O apóstolo Paulo disse: seja Deus verdadeiro e mentiroso todas as pessoas. Veja, se o filho é preguiçoso, o pai é preguiçoso, o neto vai ser preguiçoso, não vai gostar de trabalhar, não vai fazer as coisas certas, a não ser que haja uma intervenção de Deus para mudar aquela história. Mas antes de Deus intervir, Deus deu ao pai a função de coordenar a sua casa. Se um pai diz que oração é importante, mas nunca ora em casa, está ensinando para o filho que oração
é uma coisa opcional. Se o pai diz que a palavra de Deus é a coisa mais importante do mundo, mas ele não lê a palavra para os filhos verem, está dizendo que a Bíblia não é tão importante assim. Se os pais têm condição de estar nas atividades da igreja, mas não vêm e quer que os filhos venham, se preocupa não. Mais cedo ou mais tarde, quando eles tiverem independência, eles não vão vir mais. Vão vir porque estão sendo obrigados por você, mas não enxergam em você um exemplo de vida. Porque mandar, você manda enquanto ele não for independente. Depois que ele ficar independente, ou ela ficar independente, tchau, limpa você. Quando a Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho que se deve andar, a Bíblia está dizendo, faça você, seja você, que o teu filho, ao te ver, seguirá o exemplo por toda a vida. Então, esse é o nosso problema. Eli estava no templo, na casa de Deus, mas deixou os filhos aprenderem sozinhos o serviço da casa de Deus. Quantos pais hoje entregam seus filhos para a escola, para a internet, ou entrega para a igreja? Esses dias eu estava numa reunião de pais, lá na nossa igreja de João Pessoa. Aí um pai chegou assim para mim e disse, pastor, eu preciso que o senhor me diga como é que a gente vai fazer para esse meu filho mudar. Eu digo, o filho é teu. Não, mas a igreja não está. A igreja está aqui para ensinar a respeito da conduta da palavra. Agora, filho indisciplinado, mal educado, ranzinzo, se você deixar eu dar uma cinturãozada, aí eu entro. Mas se não, te vira, porque a missão de ser pai e de colocar educação é tua, não é da igreja. Quando vem alguém de fora e diz assim, mas pastor, tem um jovem na tua igreja tão mal educado. Eu digo, meu filho, a igreja está aberta para gatos e cachorros. Se é mal educado, a culpa não é da igreja não, é dos pais. Eu vou mandar no filho de ninguém, vou obrigar o filho de ninguém a vir para as coisas. Eu não. Quem tem que ser exemplo é vocês. Quem tem que colocar ordem é vocês. Quem tem que fazer as coisas são vocês. Então, hoje, muitos pais entregam seus filhos para a escola, para a internet, para os outros, até para a igreja, mas os pais não assumem a responsabilidade principal, que é de ensinar em casa. De ensinar em casa. Você pode dizer para esse pai, para esse homem, ou para essa mulher que está do seu lado, diga assim, o serviço de ensinar, Deus deu foi a você. Hebreus capítulo 12, versículo 11, a Bíblia diz assim, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Olha que lindo que o apóstolo Paulo vai dizer. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas depois produzirá frutos de justiça para os que nela têm sido exercitados. Olha o que a Bíblia está dizendo, corrija agora para doer, mas para amanhã salvar a vida dele. Corrija agora para chorar, mas para amanhã se tornar alguém que vai saber sorrir. Corrija agora para ele ficar triste com você, mas para amanhã se tornar um homem de família, alguém de bem, alguém que não vai te dar trabalho na cadeia, alguém que não vai entrar nas drogas, porque aprendeu com você hoje que o certo é certo, o errado é errado, e se sair do prumo, tem disciplina dentro de casa. Irmão, um filho adolescente começa a faltar os cultos e as suas atividades na igreja para sair com os amigos, né? Para jogar bola. Jogar bola não é pecado não, viu? Estou dando um exemplo. Para jogar bola, se torna se você negligenciar as coisas de Deus. Fizer as coisas de Deus, olha, faça as coisas de Deus direitinho, que Deus vai abençoar no futebol, na academia, no namoro, vai fazer em tudo. Você quer deixar as coisas de Deus para viver o mundo? Só o mundo? Então, um filho adolescente começa a faltar à igreja para sair com os amigos. O pai deve chamar para conversar, entender, mas também para estabelecer que a casa serve ao Senhor.
Lembra da palavra do pai que se converteu quando os discípulos saíram da prisão? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que ele está dizendo aqui é que o filho se alimente com uma nota baixa, o pai pode ficar com vergonha e encobrir, pode ensinar a assumir o erro e se esforçar para melhorar. Antigamente era assim, hoje não. Hoje o professor manda chamar o filho na escola, aí a mãe chega brava: que foi? Meu filho não é assim não sei o quê. O professor está errado, quem está certo é o filho dela. Entende como é as coisas hoje? A gente chama de diaconisa Marlene os pais, graças a Deus aqui não tem. Mas já teve situações da gente chamar os pais, Kennedy, e dizer assim: olha, teu filho está chamando palavrão na igreja, na salinha, nos jovens. Aí o pai: não, pastor, estão com implicância com o meu filho, estão perseguindo o meu filho. Ah, irmão, pelo amor de Deus, você está tão inocente. Enquanto você está igual uma bestalhada da cadeira assistindo um jogo do Flamengo e do Corinthians, teu filho está aprontando diabo 4 dentro de um quarto trancado na internet. Você não tem ideia do buraco que ele se enfiou. É uns pais, Kennedy, iludidos como se os filhos fossem um monte de ursinhos carinhosos. Na atividade jovem que teve aqui na igreja, eu cheguei, mandei reunir todos os jovens. Nós vamos falar hoje sobre pornografia e sexo. Quando eu cheguei aqui, estavam uns bonitão aqui, tudinho com a cara sonsa. Eu digo: ei, pode mudar na cara que nenhum de vocês me engana. Nenhum de vocês me engana, porque eu já tive essa idade de vocês. O mais sonso era Jairo. Eu disse: tu não me engana. Bora, só os homens. Mandei as meninas ir para casa e pedi para a Érica fazer com as meninas. Eu disse: vocês, tudinho aqui, eu sei tudinho aqui de vocês. Só de olhar para a cara de vocês, eu sei o que é que vocês andam aprontando nas escondidas. E nesse dia, foi pau para comer sabão e pau para saber que sabão não se come. Repara que nenhum chegou em casa dizendo que foi o que aconteceu. Eu disse: se você contar para o pai de vocês, quem vai contar que vocês estão aprontando sou eu. Entende, irmãos? A gente acha que os nossos filhos são as coisas mais... Ah, minha filha é tão estudiosa, a minha filha quase não fala, tem poucas amigas porque ela esconde de você. Não se iluda com seus filhos. Haja dentro de casa de acordo com a palavra do Senhor. O pai e a mãe que andar dentro da palavra, o pai e a mãe que vem para a oração, o pai e a mãe que vem para o estudo bíblico, o pai e a mãe que não falta culto. Quando o diabo entra dentro de casa, que ele pisa o pé, Jesus diz assim: vai lá e conta para ele o que está acontecendo, que eu não estou me agradando. Deus mostra, Deus revela, Deus ajuda. Na internet que eu li e eu guardei. Eu disse: um dia se alguém vier falar comigo, eu vou usar esse meme. E não aconteceu não. Aí eu estava contando sobre vigilância para um jovem da igreja. Olha, os jovens, estou falando de vocês não, tá? Vocês são uma bênção, a coisa mais linda do mundo, sim, os carinhosos. Os jovens são ousados para falar as coisas. Aí eu estava falando sobre disciplina. Eu estava falando que Deus, Ele guarda os nossos bens quando nós somos fiéis a Deus. Aí teve um jovem que chegou aqui e disse: pastor, o senhor disse que Deus ajuda quem acorda cedo. Aconteceu isso. Eu disse: é verdade. Quem levanta cedo e trabalha, Deus ajuda. Eu já estava ligado numa coisa, num meme, né? Eu digo: venha para cá, que eu estou atualizado. Venha que eu estou atualizado. Eu digo: diga. Eu trabalho, não vou entregar quem foi não. Eu trabalho na padaria. Acordo 5 horas da manhã e veio um ladrão e roubou minha bicicleta. O Senhor disse que quem acorda cedo, Deus ajuda. Eu disse: porque o ladrão acordou mais cedo do que você. Olha que ousadia. Não é não uma ousadia? Então veja, irmãos, o filho,
está consumindo conteúdo imoral no celular, está fazendo o que quer dentro da sua casa, não basta dizer, pare com isso. É preciso orientar, mas é preciso estabelecer um limite. Se você não melhorar, eu vou quebrar seu celular. Tá vendo, tá isso aqui, ó? Tá botando colírio no olho. Vou contar, viu? 5 anos atrás, a irmã Valdilene, tá aí a irmã Valdilene, tá? A mãe dele tá ali atrás. Deu um celular a ele. Daqui a pouco, Thales, passando do horário de dormir, a irmã Valdilene foi, pá, quebrou o celular no chão. Aí eu fiquei com pena, eu comprei um celular, e dei a ele. Na outra semana, a irmã Valdilene pegou o celular, pá, e quebrou no chão. Tem celular? Tem, né? Hoje ele tem. Quantos anos tu tem? A senhora ainda quebra com 20? Quebra? Ainda quebra? Ela disse que quebra. Ela disse que quebra. Então, o que é isso? É estabelecer limites. Eu tenho certeza que se a irmã Valdilene disser assim, Tarso, guarda o celular, senão eu vou quebrar, ele guarda, porque ele sabe que ela quebra. Sabe por que os filhos não acreditam mais quando você dá uma ordem? Porque você não faz. Lá em casa, até o cachorro obedecia. A gente tinha um cachorro, morreu. Érica ficava, Theo, sai Theo, não morde Theo. E eu já olhando aqui, ó. Não morde Theo. Eu só botava a mão aqui. Quando eu botava a mão aqui, o cachorro virava um santo, que se eu botasse para orar, ele orava. Porque o cachorro sabia que se eu me... Sabe o que eu dizia? Theo, se eu me levantar daqui, tu vai apanhar. O cachorro virava um santo. A mordida dele, parecia que os dentes caíam todinho, que não mordia mais nada. Érica vinha comer, agora a gente tem filho, tá? Quando a gente era pai de pet. O cachorro subia nela, no negócio, eu dizia, mãe. Aí eu me sentava na mesa, que ele gostava de subir na mesa e avançar na comida. Eu me sentava na mesa, eu botava o prato na frente do cachorro, e eu dizia, coma, coma. E o cachorro comeu quantas vezes? Nenhuma. O cachorro lambia a boca, o cachorro olhava para cima, olhava para baixo, eu digo, coma, para você ver. Nunca comeu, porque ele sabe que se ele comesse, ela apanhava. Então nós estamos vivendo uma geração de pais Eli. Já passei 4 minutos do horário. De pais Eli, que fala muito, grita tanto que o vizinho da esquina da rua escuta, mas não faz nada. Fale menos. Oi, pensa no negócio chato, é pai que fica gritando no ouvido da pessoa. Dá vontade de jogar um sapato na cabeça da mãe. Fale menos e faça mais. E faça mais. Agora os pais, não sei o que é que acontece com os pais. O avô pode, né? O avô é assim. O avô é o pai que quando era na gente, batia que a gente ficava as marcas. Aí quando é os netos, né? Aí não bate no bichinho não. A função do avô é essa. A função do avô é dizer que o bichinho não pode apanhar. A função do avô é dizer que o bichinho não pode tomar. Ai, deixa o bichinho brincar, deixa o bichinho quebrar. Isso, você deixa isso aí para os avôs. Os avós é quem tem que mimar. Os pais precisam corrigir, precisam disciplinar. Mas o que eu quero dizer aqui é que Deus hoje está chamando pais, mães, líderes do seu lar para se levantarem como guardiões espirituais da sua família. Se você percebe que tem falhado, irmãos, pastor, eu estou falhando tanto da minha criação. Então, oremos a Deus, porque há perdão e há tempo de restauração da autoridade da sua casa. Assim como Josué declarou, eu e minha casa serviremos ao Senhor, que essa seja também a sua decisão. Não existe isso de os pais deixarem os filhos beber dentro de casa. Vai beber, que beba onde você quiser. Beber dentro da minha casa. Trazer um monte de mulher velha nojenta para dentro de casa. Um monte de homem velho nojento para dentro de casa. É porque é meus filhos. Você está amando mais os filhos do que a Deus. Mais os filhos do que a Deus.
eu vou deixar botar uma música aqui de baixaria dentro da sua casa. Porque é filho, a casa é sua. Quem construiu foi você. Ele que quiser, ele arruma uma casa, construa uma e faça da casa dele o cabaré que ele quiser. Na sua casa não. Sua casa é uma casa de oração. É uma casa de alguém que entendeu que lá tem os seus defeitos. Tem, que ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui é santo, tem os seus defeitos, mas são seus defeitos. Quem quiser fazer defeito, faça na casa deles. Coloque ordem na sua casa. Coloque autoridade na sua casa. Lá em casa o pessoal sabe que o menino vai direto para lá, né? Lá em casa bem uns 15. Termina o culto, a gente vai para lá. Mas todo mundo que vai lá para casa é muito bem educado. Só teve alguns que eu chamei a atenção. Por quê? Porque se eu não chamar a atenção e ele fizer na casa de outra pessoa, aí fica feio para ele. Porque a maioria dos meninos, você quer que vocês têm que mijar e não dá descarga. Eu digo, ei, quem foi que mijou? Volte lá e dê descarga. Se mijar a tampa, vai lavar a tampa. Para que eu faço isso? Para que vocês entendam que, se eu não ensinar, eu como pastor e líder tenho uma pequenina contribuição. O mundo vai ensinar, vai fazer vergonha, vai ficar feio para vocês. Então, pais, hoje eu quero convidar quem é pai a vir aqui para frente. Nós vamos fazer uma oração. Quero convidar todos os pais a saírem do seu lugar. E nós estamos ainda em tempo de mudar, de melhorar. Eli morreu com a sua casa desmantelada, mas vocês ainda estão vivos e ainda há tempo para vocês mudarem essa situação. Aleluia, aleluia. Vamos orar. Quero pedir um ministério de louvor que puxa aí um fundo musical, puxa aí, e nós vamos orar por esses homens de Deus. Cadê Jardiel? Tu já é pai, Jardiel, viu? Está na barriga, só que não está fora, mas já é pai também. Na barriga já está vivo, já está pulsando, já é pai. Vou profetizar um monte de menino para esses homens aqui. Profetizar, para ocupar a mente, né? Tirar auxílio maternidade, tudinho. Profetizar um monte de menino, vou não, estou brincando, já tem demais. Nós vamos orar. Eu quero pedir aos pais que no momento da oração vocês fechem o olho, entreguem a casa de vocês. Se vocês estiverem falhando como pai, tá? Que vocês peçam perdão a Deus e peçam a Deus que a partir de amanhã ajam de uma maneira diferente. Ajam de um jeito diferente. Aleluia. Quero pedir à igreja que se coloque de pé, impõe as mãos para cá. Vamos orar por esses homens. Vamos orar por essas criaturas que Deus colocou nesta terra para guiar as famílias. Vamos orar para que o nosso Deus Todo-Poderoso nessa noite possa nos colocar no seu trono da graça. Vamos declarar que Deus é santo, que Deus é lindo e que Ele tem poder para transformar esses homens em pais com autoridade. Homens, macho com H maiúsculo e com homem grande. Com M grande, M de macho. Para quando abrir a boca e disser não vai, o pirrai tremer as pernas todinha e não ir, perder as forças. Vamos orar? Põe as mãos para cá, igreja, põe as mãos. As mulheres e as esposas estão aí? As esposas, por favor, saiam do seu lugar e venham impor as mãos aqui nos seus lindos e maravilhosos ossinhos carinhosos que estão aqui na frente. Venham impor as mãos. Os filhos, se o seu pai estiver aqui, por favor, saia do seu lugar também os filhos e venha orar, impor as mãos sobre os seus pais. Isso, a mulher e os filhos, impõe as mãos. Hoje vocês vão orar pelo seu pai junto com a igreja. Pode deixar assim, não precisa ligar os LEDs, pode deixar o ambiente. Vamos orar. Pode cantar, canta um pouquinho aí, já entra. Me dá disposição me dá disposição para mergulhar no mar da oração mais uma vez. Comece a orar, comece. Pai, eu quero ser levado em tua
Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui. Pra quê? Pra te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Renovo. O que eu quero é renovo. Pra ter o brilho no rosto. De novo. Renovo. O que eu quero é renovo. Pra ter o brilho no rosto. De novo. Pai, nessa noite nós queremos confessar, Senhor, diante de Ti as nossas falhas como pai, as nossas falhas como mãe, as nossas falhas como líderes da nossa casa. Bem baixinho. Senhor, muitas vezes nós temos nos calado, Senhor, ao invés de agir. Nós temos nos acovardado ao invés de corrigir. Temos sido omissos. Temos colocado outras coisas acima do nosso compromisso contigo. Então, Senhor, em nome de Jesus, nos perdoa. Nos perdoa por não ensinarmos a Tua palavra com constância. Nos perdoa por muitas vezes priorizarmos o trabalho, o lazer ou as opiniões humanas e deixar de lado o altar da nossa casa. Perdoa, Senhor, porque como Eli, às vezes vemos o pecado crescer e não agimos com firmeza. Purifica-nos, Senhor, com o sangue do Cordeiro e muda a nossa história a partir de hoje, Senhor. Agora, Senhor, queremos colocar diante de Ti cada filho, cada filha. Toca para preciso de Ti no meu tom. Cada filho, cada filha, cada geração representada nesse lugar. Senhor, salva os nossos filhos, salva os nossos pais, arranca-os das mãos do inimigo, liberta-os de toda a cadeia espiritual, de toda influência maligna, de toda mentira do diabo. Que nenhum deles se perca, Senhor. Guarda-os das más companhias, livra-nos dos vícios, da pornografia, da cachaça, das drogas, da violência, do esfriamento espiritual, do divórcio e da rebeldia. Senhor, traz de volta o pai, o filho que está afastado, que está distante, que não quer mais saber da tua casa. Faz Pai, como um pai do filho pródigo, recebe de volta, cobre com o teu amor, restitui a dignidade, coloca de novo para o caminho da salvação. Então hoje, diante de Ti, Senhor, diante de Ti declaramos: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não vamos mais negociar com o erro, não vamos mais negociar com o pecado, não vamos mais ser coniventes com a desobediência. Senhor, dai-nos autoridade espiritual, dai-nos coragem para corrigir, dá-nos sabedoria para ensinar, dá-nos paciência para discipular os nossos filhos. Faz da nossa casa um altar vivo da Tua presença, um lugar de oração, um lugar de louvor, um lugar do Teu altar, da Tua presença. E que os nossos filhos vejam em nós um exemplo de homem, mas um exemplo de fé em Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós profetizamos que nenhuma arma forjada contra a nossa família prosperará. Declaramos que a nossa descendência será chamada bendita do Senhor. Declaramos que a nossa casa será lugar de milhares de futuras gerações que servirão com sabedoria ao Deus vivo. Aleluia, que servirão com alegria ao Senhor. Aleluia. Satanás não terá poder sobre a nossa família, porque ela está marcada com o sangue do Cordeiro. Aleluia, te adoramos, Senhor, porque cremos que a partir de hoje, a partir da Tua palavra, Tu tens começado algo novo. Algo novo tem iniciado neste nosso coração, nesta nossa família. Cremos que o Senhor está restaurando lares, curando corações e salvando filhos. Toda glória, toda honra
seja dada ao teu nome, Jesus. E juntos agora, como igreja, como família de Deus, vamos declarar com esse louvor que precisamos do Senhor sobre a nossa casa, que precisamos do Senhor sobre a nossa família. Declare que você e a sua casa servirá ao Senhor. Declare que você precisa dele como nunca precisou antes. Vamos adorar, vamos adorar. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti, Jesus. Quebranta o meu coração, como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Levante a sua mão para adorar a Ele e declarar nessa noite. Declare porque Ele merece. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena desistir. Não vale a pena, não, não, não. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu preciso. Bem baixinho. Há alguém nessa noite, pode ficar aí onde vocês estão, tá? Há alguém nessa noite que está afastado dos caminhos do Senhor, ou há alguém essa noite que ainda não entregou a sua vida para Jesus, mas hoje quer dar um passo de fé, hoje quer renovar a sua aliança, hoje quer colocar a sua casa no altar. Eu quero te convidar aqui na frente, pastor. Hoje eu quero aceitar Jesus, pastor. Hoje eu quero renovar a minha aliança. Hoje eu estou sentindo o Senhor me chamando. Se tiver alguém, levante a mão que nós queremos orar por você. Tem alguém nessa noite? Tem alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus? Tem alguém nessa noite que quer colocar a sua vida 100% no altar? Tem alguém essa noite que quer renovar a sua aliança? Se tiver, levante a mão, nós queremos orar por você. Tem alguém? Tem alguém? Vamos para o refrão. Tem alguém? Tem alguém nessa noite? Tem alguém? Pastor, hoje eu quero. Pastor, hoje eu quero entregar minha vida. Se tiver, levante a mão. Vamos orar por você. Quer renovar a aliança hoje? Não tem ninguém? Não tem ninguém? Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena. Não vale a pena, não vale a pena, não, não, não. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Pra terminar mais uma vez, distante de ti, Senhor. Não posso. Não vale a pena, não. Não vale a pena. Não vale a pena, não vale a pena, não, não, não. Escuta o meu clamor, mais que o ar Eu respiro. preciso de ti. Quem pode aplaudir a Jesus bem forte? Feliz Dia dos Pais a todos os pais. Essa foi a palavra do Senhor. Guarde no seu coração. Saia daqui hoje com a unção da paternidade renovada. Pai, leva o teu povo para casa em segurança, guardando os caminhos da tua igreja. Nos leva guiados pelo teu poder. Nos livra de acidente, de bala perdida, de gente maliciosa e de todo empecilho. Que nós possamos em casa chegar em paz para a glória do teu nome. É assim que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. E você diz? Faça assim com as mãos. Espera aí. Faça assim com as mãos. Concha com as mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, não só agora, mas para sempre. E a igreja diz: tchau, até o próximo culto, se Deus quiser.